Começou? Opa! Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós estamos aqui no espaço da educação do comportamento financeiro. Eu não vou falar que eu estou viciado em telas, mas acho que a gente precisa tomar uma decisão nisso, né? Não é só eu não, talvez seja você, talvez seja seus filhos, né? Seus parentes, seus amigos, vício em telas. E lógico, para que a gente possa realmente dominar um pouquinho mais sobre esse problemão que está aí, né, em todas as famílias, eu trouxe um grande amigo meu, Paulo Pio, especialista em combater vícios em telas e outros mais, né, temáticas que você traz. Paulo, obrigado por estar aqui me salvando, porque eu estava aqui, né, já aqui, nem tinha pensado, já tinha começado o programa e eu estava aqui, mas é uma brincadeira que eu fiz, logicamente eu não sou viciado em telas. Acho que não. Pelo menos eu tava falando pro Paulo logo no começo aqui, ó. Em casa eu não fico com o celular, eu tiro ele fora. Eu falei, ó, você tá de parabéns. Paulo, querido, se apresente aí, você é o nosso grande especialista, autor dessa maravilhosa obra aqui, Educação para a Paz, uso de drogas, bullying, vícios e telas, educação antirracistas, enfim, a família e a escola juntas na prevenção, essa obra magna aqui, que eu fico muito feliz de estar aqui apresentando para vocês. Paulo Pio. Quem é Paulo Pio? Além de um grande autor de obras, um grande palestrante, um homem que ajuda o Brasil, principalmente as nossas crianças, jovens, que vêm aí se despontando como os nossos próximos seres humanos adultos. Querido, fique à vontade, a tela é sua aqui. Não a tela de vícios, né? A tela desse espaço da educação do comportamento financeiro. Reinaldo, querido, obrigado pelas boas palavras, Reinaldo. Meu nome é Paulo Pio, eu sou especialista em dependência química pela USP, sou especialista em dependência de telas, que agora precisamos nos atualizar, né? Sou especialista em dependência em bullying escolar e a gente está trabalhando hoje aqui, né, com o Reinaldo para falar um pouco sobre um tema que acredito que está em todos os lares do mundo. Então, desde da casa do Elon Musk, a casa mais humilde do nosso planeta, hoje nós temos ali um celular, algo que a gente consegue se conectar e viramos todos reféns de uma grande aldeia global, de um mundo interconectado e que uma tecnologia maravilhosa que chegou para fazer um bem para a humanidade, para unir ideais, para facilitar a comunicação, tem trazido tantos problemas para tantos. Ô Paulo, então, cara, como é que pode isso, né? Se veio para a gente ter uma facilidade, hoje a gente comunica, né, com o nosso filho em tempo real, tudo maravilhoso, estou aqui agora, vou chamar a pessoa aqui de rede social, ela vem aqui, então tá tudo muito conectado, eu tô falando com você, falando com ele, eu tô tentando aqui passar alguma coisa para outra pessoa, quer dizer, é uma velocidade assim extremamente perigosa, não é perigosa isso? Porque será que o tempo passou a ser eu sempre falo que tempo é um agente não renovável. Num átimo já passou, já passou 1 minuto, passou 2, passou 30 minutos, já passou o nosso bate-papo aqui, a pessoa assistiu, legal, angariou aí grandes conhecimentos, mas as pessoas estão sem paciência, elas querem curtos vídeos rápidos, né? Fala logo o que você quer. Fala logo o que é isso. E isso parece que uma velocidade aumenta, né? Parece que quanto mais curto, mais as pessoas estão assistindo e elas conectam, desconectam, conectam, desconectam. Será que nosso cérebro, nosso ser humano que está preparado para essa avalanche de informações? Olha, eu acredito, Reinaldo, que os especialistas, os sociólogos, os cientistas, daqui a 10 anos vão ter a resposta. Nós estamos no meio do furacão, nós estamos no olho do furacão, no meio da tempestade. Nós estamos passando por um modelo social novo, nós estamos passando por uma turbulência na sociedade. E isso foi desencadeado justamente pela facilidade de comunicação em que todo mundo sabe tudo ou pseudo sabe, né? Porque a gente muitas vezes fica refém das fake news, o que era para ser algo que iria fazer com que o mundo se interconectasse e que as pessoas ficassem mais próximas, mais unidas, mais amáveis, né? Virou um problema social que
todo mundo se coloca à mercê de algo que pode destruir a raça humana. E tem um problemão, né? Você tá com isso aqui e o trânsito, né? Aí as pessoas estão lá no... né? Esquece do trânsito, o cara que tá parado, outro buzina. E aí muitas pessoas, muitos acidentes causados por essa dosagem, excesso, né? De não ter esse... permitir momentos que você fala sim e não, mas parece que não existe mais não, só existe sim. Isso, nós estamos compulsivos. Então, um dos problemas da dependência de tela, que você mencionou agora, é a dispersão da atenção ao dirigir. Então, durante muito tempo, isso ainda está em voga, dirigir e beber não pode, porque você vai ter aqueles 2, 3 segundos de desatenção, né, causado pelo efeito do álcool no organismo, e você vai causar um acidente que vai matar você ou sua família ou quem está vindo do outro lado, né? Mas isso tem acontecido muito com a dispersão da tela. Se você está com o seu celular ou o seu GPS ligado e ele está te indicando o caminho, não tem problema nenhum, porque você vai pelo caminho, vira à direita, vira à esquerda, ele está te dando o que você vai encontrar pela frente. No entanto, quem aqui já não esteve numa estrada dessas pelo Brasil, em que você está com o carro na sua frente e o carro faz assim, e volta, e volta novamente. Aí você passa por ele, a pessoa está em alguma mídia social, ela está no Facebook, no Instagram, conversando, no WhatsApp, conversando com alguém. Então, ela também gera acidentes fatais, aumentou muito o número de acidentes fatais. Eu li uma matéria outro dia de um especialista em trânsito dizendo que aumentou muito o congestionamento, que é aquele segundo que o farol abre e a pessoa está imersa ali no seu dia a dia do seu celular e ele dá aqueles 10 segundos do farol. Agora você coloca 10 segundos de um, 10 segundos de outro. No final do dia, tem 1h30 de congestionamento pelo problema das telas. Olha, um fator, hein? Estamos falando de um fator. Quando mergulha para as escolas, Paulo? Então, bom, trata-se de um problema contemporâneo, da última década, né? Em que as mídias sociais chegaram e elas vieram... Existe um filme, inclusive está numa desses streaming, aqui eu falo... Nós temos o Netflix aqui, do Reinaldo, maravilhoso, né? De educação financeira, mas está num desses Flix da vida aí, que estão... chama-se O Problema das Redes. Verifiquem esse filme, eu indico, super indico, por quê? Porque os próprios criadores do Facebook, do Instagram, eles também não sabem como lidar com o problema, porque eles criaram uma mídia para socializar as pessoas. Nasceu ali... Na melhor boa intenção. Na melhor boa intenção. Então, por exemplo, nesse programa, o engenheiro de software que desenvolveu aquele likezinho, sabe, do positivo, que você dá um like quando você gosta de alguma coisa, ele falou, eu não pensei que esse positivo, que esse like, fosse causar o suicídio de milhares de meninas e de meninos que não recebem o like. Absurdo. E que fazem uma autoimagem e querem que essa autoimagem seja replicada e adorada, porque existem os influencers que fazem isso e tem milhões de seguidores. E vocês veem, um probleminha. Então, como surgiu essa história, né? Nós estamos à mercê dos algoritmos das mídias sociais. O que um algoritmo da mídia social ele faz? Um algoritmo ele é uma sequência, né, de números de um programa que faz com que seja executado em uma tela algo que ele foi previsto para fazer. O algoritmo da mídia social, ele quer que você fique lá o maior tempo possível. Então, ele vai colocar no seu celular, no meu celular e no celular de todos nós, aquilo que nós mais gostamos, porque ele identifica isso. Então, você tem as suas predileções aí, que não são as minhas. Se eu pegar o seu celular, muitas vezes eu vou navegar por lugares que eu nunca vi, e você vai navegar aqui no meu celular por lugares que você nunca viu. E ele prende a sua atenção. E ele é feito para você ver rapidamente. Então, você tem os Reels, você tem os Instas, né? Então, você vai fazendo assim, ó. Pum, pum, pum. Essas microsensações, elas te enchem de um neurotransmissor cerebral chamado endorfina, que é o neurotransmissor do prazer, como o prazer sexual e outros prazeres que nós temos na vida. Só que ele te entorpece de microprazeres. Ele te deixa muito ligado a esses prazeres.
quando você coloca ele em algum lugar, automaticamente o seu corpo fica querendo aquele micro prazer que você tinha. E você vai até ele automaticamente. Então, eu falo aqui com uma segurança, assim. Estamos todos um pouco dependentes das telas. Agora, como nós vamos fazer para que a sociedade possa se harmonizar, se equilibrar, é uma pergunta que os grandes mestres da educação e da sociedade vão nos dar. Paulo, na educação do comportamento financeiro, nós falamos isso já há muitos anos, praticamente mais de 20 anos. Eu falo que excesso de dinheiro é doença. Excesso de dívidas é uma doença. Excesso de guardar objetos, já tem até em televisão, programas, excesso, é doença. Excesso de telas é doença. Hoje nós temos um excesso de telas. Ou seja, isso vem de uma forma assim alarmante. Eu não vi ainda uma solução, eu particularmente falando assim, como vai ter uma solução, algo que você não tem como aferir, né? Como, falam até, vamos regulamentar as redes sociais. Praticamente aí tolhe a liberdade das pessoas também. Então a gente está com batata quente assando nas nossas mãos, como líderes, vamos por assim também. E aí lógico, você falou muito bem, tem aqueles influencers que são mais habilidosos e falam coisas que não tem nenhum nexo de nada e de repente tem milhões de seguidores ouvindo aquela pessoa que pode sim, pode não ter cultura, né, atrás disso. Então a gente começa a perceber que essa sociedade e a criança, lá de 1 aninho, 2 aninhos, já começa a ter aquele vício. Tem criança que já está sendo tratada por questões até de hábitos desse jeito, né? Ela pega, às vezes, ela está fazendo assim. Isso mesmo. E aí? Mas como é que... Eu tenho um caso muito engraçado disso. Um amigo disse que ele tem um filho de 4 anos e ele foi falar algumas coisas que o filho estava fazendo de errado. Filho, não faz isso, não faz aquilo, papai não quer. E aí ele disse que o menininho fazia assim para ele. Mas o que está acontecendo? Ele está dizendo não para mim? Não, ele estava querendo que o pai passasse da tela. Outro assunto, pai. Fosse para a próxima. Então, olha só o nível que nós chegamos. Você falou do comportamento do consumidor e o Reinaldo é PhD, isso é um mestre. Hoje, antigamente nós comprávamos onde? Nós comprávamos nas lojas de departamento, nos microcomércios dos bairros, né? Nós estávamos ali fazendo as nossas atividades. Antigamente não existia o cartão de crédito, né? O dinheiro era algo... Bom, evoluiu-se. Hoje, devido às mídias sociais e à oferta grandiosa das grandes magazines da China e outros países, que vêm oferecer por um valor pequeno, pequenas miudezas, nós estamos sofrendo um assédio de mulheres e homens, mas principalmente o comportamento feminino, de compras noturnas para saciarem aquele vazio existencial que as pessoas têm e que são muitas vezes compensados por pequenos impulsos de compra. Então ela compra 8, 10 coisinhas que ela não vai utilizar à noite. Você me fez eu lembrar de uma coisa, Paulo, dentro dessa linha ainda. Me lembro no passado, sei lá, uns 10 anos para trás, vamos voltar, não muito tempo, hein? Eu me lembro orientações de vários jornais, telejornais que eu participava e tudo mais. Então, algumas orientações para a pessoa deixar de gastar. Vai ao shopping ou nas lojas, deixa o seu cartão em casa, só leva o dinheiro que você vai usar. Agora, eu estou em casa, deitado, né? Insônia, ou sei lá, e vou lá e faço compras em tempo real, 24 horas. Acabou, eu não tenho mais uma represária ali, uma blindagem, não existe blindagem. Então, a educação financeira do comportamento, ela passou a ser muito, mas muito importante. Eu nunca vi algo tão necessário no universo como esse, no universo, estou falando monetário, estou falando da grana. Tudo é dinheiro hoje. É imperioso, porque muitos lares estão se perdendo. Você abre eu tenho um caso clássico de uma pessoa da minha relação que ela não cabia mais nos quartos, nos lugares da sua casa, pequenas encomendas que vêm em invólucros, né? Ela nem abria, nem abre. Então é alguma coisa para a cozinha, alguma coisa para o seu dia a dia, e ela não abre porque ela só tem o impulso de comprar. Satisfez ela naquele momento. Então, o que tem acontecido? Esses pequenos impulsos
tem feito com que a gente tire a atenção do nosso propósito maior de vida e tem tirado a concentração, causado estados de ansiedade na maioria das pessoas, nas crianças em geral, depressão, porque existe aquela comparação, né? Então as pessoas que muitas vezes têm um pouco menos de cultura, de educação, elas veem aquela pessoa numa lancha, com aquele cabelo lindo, com aquela pele macia, sedosa, e elas fazem ali um contraponto entre elas, gera uma ansiedade, e ali muitas vezes é um mundo ilusório que está se vendendo do outro lado, mas ela não entende isso, ela entende aquilo como uma verdade. Então, tem gerado ansiedade, depressão e muitas vezes a falta da concentração. Nós todos estamos muito desconcentrados, ninguém mais lê um livro até o final. As pessoas querem livros curtos, capítulos curtos, para poderem darem conta de ler. Nós estamos acostumados com uma telinha, com uma frase de efeito que sobe, e estamos sujeitos às fake news, que nos vendem uma mentira como uma verdade. E existe lá o Goebbels, né, o ministro da guerra, da comunicação do Hitler, que ele falava assim: uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Quantas mentiras não nos chegam? E muitas vezes, para as pessoas que estão utilizando as mídias sociais e tem ali uma dificuldade de um entendimento maior, mais amplo, elas tomam como verdade e reproduzem. E em todos os setores. Setor no negócio, né, setor eleitoral, né, eleições, a gente já viu isso acontecer, não só no Brasil, mas também no mundo. E nós temos um ponto que eu queria hoje focar aqui, escolas, Paulo. Eu não sei se as políticas, né, de salas de aula, como é que tem lidado com essa situação. Quando a gente fala de uma criança ali de maternal, infantil, até o Fundamental 1, você segura essa onda do celular, o pai tem mais cuidado. Mas depois que vai para o finais ali, fundamental finais, 11, 12 anos, já a criança já é quase um jovenzinho ali, um pré-adolescente. E dali para frente o celular passou a ser algo muito relevante. E aí tem várias políticas, há muitas tendências. Há países que já não estão permitindo mais o celular, em hipótese nenhuma, dentro das salas de aula. Mas como é que nós estamos lidando aqui no Brasil? Como é que você tem visto essa... Você que frequenta, como a gente também, da educação financeira, frequenta as escolas, mas você mais do que eu no aspecto dessa prevenção de telas. Então, eu vou dar uma opinião pessoal, né, do Paulo Pio, mas que vem embasada em algumas soluções antigas e que fizeram efeito. Eu acredito que deve haver uma solução de cima para baixo, governamental e mundial, para que a gente possa coibir essa doença, é uma patologia. Então, já existe no Brasil um projeto de lei que deve ser aprovado, proibindo o celular em sala de aula. Eu, pessoalmente, claro, respeito muito as pessoas que não concordam com essa visão, eu sou extremamente a favor disso, porque esse detox, né, digital, ele precisa existir. Opa, você falou uma palavra muito forte agora aí, detox. Detox digital, você ficar um pouco longe das telas. É claro que existem escolas que trabalham com Chromebook, que trabalham com... mas elas vão utilizar ali a internet naquele momento da sala de aula, naquele momento do seu computador e junto com o professor. Agora, se ela deixar que o aluno, tenha pelo menos naquelas 6 horas que ele está ali, 8, sei lá quantos ele fica, 4, que ele fique longe das telas. E eu tenho observado em questões de escolas mesmo, que a escola falou, não, nós temos lá um aplicativo, um app que fala sobre educação financeira. A maioria das vezes são jogos que, na verdade, estimulam até compras e compras e compras. Falei, peraí, mas nós não estamos falando de educação financeira, nós estamos falando de algo muito mais... Por quê? Porque as crianças gostam mais desse aplicativo, desse app, do que provavelmente aprender a parte cultural da educação financeira, que é o comportamento. Então, nós estamos com um problemão também dentro desse universo. Isso mesmo. Então, essas leis que devem ser vistas, olha só, um exemplo clássico, por isso que eu embaso essa hipótese, essa tese, por exemplo, fumar em locais públicos. Há muitos anos atrás, aqueles que são mais novos, era permitido. Então, nós entrávamos num avião, num ônibus, num restaurante, num local de social, onde muitas pessoas se encontram, e nós saíamos com cheiro de cinzeiro, né? Com os cabelos cheios de cigarro. E ninguém falava nada.
como os malefícios do cigarro começaram a aparecer de formas muito pertinentes em pesquisas científicas, tomou-se uma decisão de cima para baixo, autoritária, dizendo, acabou. Você quer fumar? Tudo bem. Você vai fumar num cantinho explícito, chamava-se fumódromo no começo, né? No começo, a sociedade ficou irada. O meu direito como cidadão está sendo aí, né? Bom, depois de um tempo, chegou-se à conclusão de que isso foi extremamente benéfico para a sociedade. As pessoas melhoraram sua saúde, ficou um pouco, assim, demodé, digamos assim, até uma palavra antiga, ficou um pouco demodé você fumar, né? Então, sempre que você quer fumar, você vai para um cantinho, melhorou a sociedade em muitos aspectos. Um outro caso clássico, Reinaldo, cinto de segurança no dia a dia. Aí fala, pô, eu não vou usar, quem pode falar? É o meu direito de não usar. Aí como começaram as estatísticas de quem usa e quem não usa, depois que implementou-se o cinto de segurança, reduziu em 40%, 50% mortes fatais no trânsito. Então eu acredito que os próprios governos e responsáveis pela produção das mídias sociais, as grandes empresas de tecnologia no mundo, vão chegar nesse consenso também, de que se não for tomada uma atitude um pouco mais drástica e rápida, nós vamos perder milhões de anos de processos cognitivos complexos que nós tínhamos em nossa mente. Daqui a pouco nós não estamos aprendendo a fazer conta, né? É isso. Nós não vamos conseguir redigir um texto. Nós estamos se tirando o seu próprio desenvolvimento, né? Então se destruindo como sociedade. O que é muito grave, né? E hoje existe, né, toda essa situação da inteligência artificial que vem ainda com uma velocidade muito maior. Os textos, precisa falar, mas eu queria fazer um texto que pudesse ser isso, isso, isso. Aí a pessoa põe na inteligência artificial, pronto, o texto está pronto. O desenvolvimento da mente, do próprio ser humano, da próprio ser, como é que vai ficar nisso, né, Paulo? Isso mesmo. Eu costumo brincar que inteligência artificial tem que ser feita por alguém inteligente. Por exemplo, quando você pergunta algo inteligente, traça um perfil de texto inteligente, sabendo do assunto, ela te ajuda muito. Quando você faz uma pergunta superficial, ela vai te dar uma resposta técnica e a pessoa que fez, ela não vai entender a resposta. Então, nós devemos aliar toda essa tecnologia que veio para nos ajudar e muito, mas que a gente possa utilizar no nosso trabalho material, também fazendo uma parceria de sucesso e não deixando para a inteligência artificial designar aquilo que a gente vai colocar para o público. Você tem muitas palestras nas escolas, Sim. Muitas palestras, e também aulas, às vezes especificamente para essa finalidade. Qual seria o pulo do gato ali nessas aulas? O que você vem trazendo que você consiga transmitir essa importância desse vício de telas para as nossas crianças e jovens no Brasil? Então, eu tenho focado muito... Porque só a questão de ordem aqui, os pais estão jogando um problema grande, né? Quer que o filho fique quieto? Põe num joguinho aqui e tó. Quer dizer, nós já estamos com problema na construção essa cognitivo da criança, no desenvolvimento dela. Ela não é mais, ela não se associa mais, ela não fala mais. Então o pai está falando aqui, mas a criança está isolada num outro momento aqui. E muitas questões que estão sendo passadas aqui, o pai às vezes nem imagina o que está passando aqui dentro dessa estrutura que estão sendo criadas para os nossos filhos. Isso mesmo, você acertou na mosca, Reinaldo. Eu trabalho nas escolas educação parental preventiva, porque os alunos, eles veem muitas vezes, principalmente o pré-adolescente, o adolescente, quando alguém vai falar de cima para baixo algo que eles não concordam, existe ali aquela coisa reativa, né? Agora, as famílias é que devem dar o exemplo e elas não estão dando o exemplo. Então aqui eu acredito que todos que nos assistem, todos nós aqui, temos casos clássicos, né? De você estar num restaurante em que 5 pessoas estão numa mesa e as 5 pessoas estão nas mídias sociais, elas não estão interagindo entre elas. E não estão falando da mesma coisa, nada, em momento nenhum, porque cada um está no seu tipo de gosto, de preferência para falar.
sobre aquilo que ela gosta de ouvir, interagir. Então são 5 pessoas dentro desse próprio lugar, esse ambiente, que não estão ali. E assim acontece dentro dos lares. Então, o pai vai para um canto, a mãe vai para o outro, os filhos vão para o outro e eles não se veem, eles não se relacionam. É um problema novo, como eu já disse, mas que as consequências são trágicas, tão trágicas. Como a gente combate isso? Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de chegar antes que o problema se torne insuportável, insustentável. Então, quando você fala em prevenção às drogas, você fala, reduz o consumo, comece a pensar, procure uma terapia. Quando você fala no problema de dependência interna, a mesma coisa. Você vai ter que reduzir o consumo de alguma maneira. Esse detox que a gente falou no começo que você gostou, você tem que prestar atenção no seu filho e praticar com ele isso, porque você não está praticando. Então, como é que você faz isso? Gente, olha, na hora da janta e 1 hora depois, nós não vamos ligar nenhum aparelho eletrônico aqui em casa. Beleza? Beleza. Eu tenho uma amiga que ela fez isso com sucesso. Ela falou assim, ela tem 4 filhos. E ela falou assim, olha, durante 1h30 nós não usamos nenhum aparelho. Eu chego em casa tarde, mas eles jantam comigo, eu olhando no olho deles, eles conversam. Como é que foi teu dia? Ele me conta. Como é que foi seu dia? Ele me conta. E eu ouço, e eu respondo, e eu interajo. E isso no começo foi um pouco conflitante, agora eles adoram, porque a gente está se relacionando de coração para coração. São coisas até banais dos anos 70, 80, né? Hoje a gente não tem visto isso, gente. É uma coisa muito interessante, né? Então, é um momento. Não dá 1h30? 1 hora. Não dá 1 hora? Meia hora, 15 minutos. Gente, a gente precisa olhar nos olhos dos nossos filhos. A gente precisa interagir com eles de coração para coração, na linguagem universal do amor. Eu acho que esse excesso, né, de usabilidade dessa telinha que a gente está falando aqui é algo que vai trazer ainda muitos transtornos. Não vai ter como evitar isso, infelizmente, até a gente ter aí realmente uma certa estruturação de como utilizar isso e tal. Mas eu fico pensando assim, como é que você consegue regular? Você não vai conseguir regular. Acho que o regular isso significa consciência, significa educação de como utilizar um celular. Não teve nenhuma preparação. Como a gente aprendeu matemática, teve toda uma estrutura. Em anos nós aprendemos matemática. Isso aqui, a criança mal começou a entender das coisas, já começou a entender sobre isso. Aqui estão chamados dedinhos digitais. Agora, a gente acaba, nós mesmos adultos, a gente pode esquecer o terno, ou o paletó, ou até às vezes o sapato, mas não esquece isso aqui, né? Quer dizer, já viu a pessoa que perde o celular, de repente deixou de algum lugar? Fica em pânico. Ele perde a vida. Pânico. Um celular hoje... E a dependência, né? Que isso aqui substitui o quê? Vamos lá. Quantas coisas substitui isso aqui, Paulo? Então, bom, você começa lanterna, calculadora, computador, banco, lojas de departamentos. Nós poderíamos ficar aqui, né? Despertador. Então, praticamente o celular, ele substitui um monte de funções que você faria andando, fazendo o seu trabalho do dia a dia. Então, realmente nós estamos reféns dessa telinha. Mas como utilizarmos com inteligência? As regras básicas, como eu falei, da prevenção reduzir o consumo consciente, olhar o tempo que você passa e que você sabe que você poderia passar sem. Então, é um problema de banco? Vamos resolver pelo celular, né? Adianta o nosso tempo. O nosso trabalho material, a gente já fica 8 horas nele, né? Respondendo e-mails, WhatsApp, marcando reuniões, fazendo lives. É o dia a dia de todos. Ô Paulo, acabou esse negócio de você ligar para quem faz aniversário, né? Agora é só mensagem, né? Se alguém ligar e falar assim, você tá me ligando, só passa a mensagem, tá bom? Nós somos da época, né? Mais de 50. Quem que a gente queria falar com um amigo, nós íamos naquele aparelho que era caríssimo, que tinha em alguns lares. Você pegava esse aparelho, discava assim e falava com um amigo, né? Hoje você vai falar com um amigo, você fala assim pelo WhatsApp. Qual o melhor horário para eu te ligar? É isso, né? Aí. E aí ele fala assim, quinta-feira à noite. Às 7 horas da noite. E aí você, quinta-feira, às 7 horas da noite, ele vai te atender. Eu só tenho um amigo, pra gente fechar aqui o nosso papo. Pois não. Eu só tenho um amigo, de todos os meus milhares de amigos que eu tenho só tenho
um amigo, chama-se Paulo Soares, é um amigo meu, foi um cliente meu, foi padrinho do meu filho, né? E ele não cedeu, ele não tem celular, ele só tem um telefone fixo. E a dificuldade para falar com ele? Verdade. Ele não cedeu. Tem uma empresa, os funcionários têm, tá tudo certo, a empresa tem, mas ele pessoalmente ele fala assim, hey, eu não vou me doar nesse negócio, não. Eu quero falar com a pessoa, eu ligo para ela. Falei, só ele. Eu só conheço um em milhares. Quer dizer, assim, a pessoa fala assim, ele tá fora do mundo. Sim, ele tá fora do mundo que você tá vivendo. Ele tá num outro mundo que ele entendeu que era verdadeiro. Então a gente tem aí acho que nem tudo é céu, nem tudo é terra. Sim, ele está errado? Claro que sim, ele deveria estar também se usufruindo de muitos benefícios, né, que a própria tecnologia traz, mas não ficar totalmente fora dela ou totalmente 100% dependente dela. Eu acho que é o equilíbrio, né? Eu acho que esse equilíbrio, mas vai haver uma necessidade de regulamentação. Com certeza. Caso contrário, a gente não vai ter uma vida bastante saudável daqui para frente, vai ser mais complexa, né? Isso mesmo. Ó, dicas para as famílias. Instituam, lá na minha casa eu instituí o Momento Família. Foi meu filho que pediu, tem 6 anos o Pedro. A última hora antes do soninho dele, a gente vai para a cama, senta os 3 lá e ele quer conversar ou ele quer jogar algum jogo lúdico, alguma coisa, sem tela. Ele usa 1 hora de tela por dia. E é assim que tem que ser, ele tem 6 anos, né? Agora, você vai com a sua família pro sítio, pra praia, vamos combinar de ninguém levar celular? Vamos ficar um final de semana nesse detox, né, digital? No começo, gente, vai dar todas as características, os sintomas de quem está dependente de algo. Você vai ficar nervoso, você vai ficar com a mão suando, você vai ficar alterado por qualquer coisinha, impaciente, ansioso, mas depois vai passando. E aí a paz de espírito, né? Novamente. Então, uma meditação, né? Lugar em que você consiga entrar em sintonia com energias superiores, mais nobres. Uma conversa com os amigos em que você fale, vamos comer uma pizza em casa? Vamos, Reinaldo, vamos deixar os celulares lá na cozinha e a gente vai conversar a noite toda e falar das boas coisas da vida juntos? Esse é um modelo que a gente começa a se livrar dessa doença. E viver o seu verdadeiro eu, né? Não esse eu do seu, né? Sua autobiografia aqui, tirar foto sorrindo e será que você está feliz ou não, né? Essa farsa do ser humano que a gente começa a ficar preocupado, né? Você não vai tirar uma foto e publicar triste. 2 das habilidades socioemocionais que são debatidas aí nas escolas é o autoconhecimento e o autocontrole. Se você conhecer a si mesmo e tiver controle sobre as suas ações, você vai chegar a bom termo e vai fazer com que sua família possa também passar por esse momento, né? Os anos dirão aí, né, aonde nós vamos chegar, com equilíbrio, usando as mídias sociais para o bem e pelo bem. É fácil, Reinaldo? Não. Mas é possível, isso que é legal. Eu acho que é isso que nós queríamos trazer aqui para você, que você possa levar esse conhecimento para quem realmente você vê que está muito desequilibrado, está muito mergulhado nesse universo de vícios dessas telas. Antes nós tínhamos uma televisão em casa, todo mundo assistia junto. Depois começamos a ter mais televisões, uma em cada quarto, cada um assistia o seu filme, os seus desejos de televisão, seja jogos, seja qualquer coisa. Hoje nós temos uma individualização total, que é preocupante, que tirou todo mundo também dessa situação de coletividade e nós estamos na individualidade. E a individualidade é o grande câncer de uma geração social, porque ela vai levar todo mundo para um caminho que ninguém sabe, e nem ela mesma. Então, tá aí nossa preocupação, por isso trouxemos você aqui, Paulo. Quero agradecer você, agradecer vocês aqui por estar com a gente, para levar esse comportamento mais adequado das nossas telas, que elas sejam úteis para nossas famílias, para nossas gerações futuras, mas de preferência com muita responsabilidade. Muito obrigado. Fechou? Obrigado a todos. Tchau, gente.